Muito boa tarde, como estão todos? Eu estou de volta com os vídeos de vendas da área comercial, dos gestores, os vídeos para ajudar você, que é um empreendedor, que é um gestor, que é um vendedor, a se sair melhor nas suas vendas, a mudar o teu patamar de vendas para um patamar acima, 2, 3, 4, para você ter maior produtividade, melhor conexão com seus clientes, uma venda mais saudável, assertividade. Então eu voltei, né, depois de bastante tempo, de um longo e tenebroso inverno e verão, eu voltei para conversar com vocês um pouquinho mais e dar mais detalhes das coisas que eu já falava antes. Então estou de volta com um novo vídeo e daqui para frente com vídeos semanais sobre vendas, né? Sobre gestão de negócio, sobre liderança inspiradora, sobre produtividade e aí por diante, e aí assuntos variados na área comercial. Eu hoje inauguro um novo momento dentro da Impulsione, que é um momento de divulgação em vários canais de forma sincronizada. E um deles é aqui no YouTube. Se você está me vendo aqui no YouTube, seja bem-vindo, né? E seja bem-vinda. E espero que vocês gostem bastante do conteúdo e que eu possa ajudá-los no dia a dia dos seus negócios. Quem não estiver vendo no YouTube, vem para cá, entra no link, vem para cá para o YouTube, vem conectar com a gente, vem conhecer um pouquinho mais do material e que esse material seja um material que te faça ser mais próspero, mais próspera nos seus negócios, tá? Então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre um post que foi colocado sobre os mitos do mundo das vendas, né? Ele tá aqui do meu lado, então de vez em quando eu vou dar uma coladinha nele pra gente não sair do que foi falado, né? Então, o que eu falei para vocês, né, nesse post, um dos grandes mitos de vendas, e eu gostaria de começar daqui, por quê? Porque eu tenho muito questionamento, eu tenho muitas pessoas que me perguntam, dentro dos treinamentos, quando eles me buscam para alguma mentoria, quando eles me buscam para algum desenvolvimento de gestão, de liderança, muitas vezes a gente ouve das pessoas, né, dessas pessoas que nos buscam, a seguinte frase: eu não tenho no sangue vendas, eu não nasci um vendedor. O bom vendedor, ele tem que ser um vendedor nato, né? Tem que ter nascido com ele esse dom de vender, né? Então esse é o primeiro mito e eu queria falar um pouquinho sobre isso de uma forma bem leve, para que seja algo só para a gente parar e pensar um pouquinho, né? Todas as vezes que alguém me diz assim, eu não sou vendedor, eu não sou vendedora, eu digo para a pessoa, eu te provo o contrário, eu te provo que sim, né? E por que eu te provo que sim? Eu te provo que sim pelo simples fato de dizer para você assim, quando você nasceu e você saiu do ventre da sua mãe, você, quando tinha fome, o que você fazia? Eu chorava? As pessoas, via de regra, é o que é respondido, quase 100% das vezes. Pois então, se você chorava, você chorava assim, com qual objetivo? O objetivo de ter o leite, né? O objetivo de ganhar algo com isso. Ou seja, você negociava através da sua linguagem, da linguagem que você tinha naquele momento à sua disposição, para você ganhar algo que era necessário e importante para você. Era uma troca, né? Então você chorava, você pedia, sem saber pedir, sem palavras, aquele leite. E você era amamentado e você ganhava o sustento, o leite e a troca daquele seu choro, né? Então a troca, ela era muito produtiva, era uma troca que te fazia produzir em alta escala, né? Então ela era curta, era um choro, né? Era um choro provavelmente de menos tempo, você não ficava o dia inteiro chorando até te darem um leite. Então você era assertivo, você tinha um pedido, né? Em outras palavras, através do choro, né? Aí você negociando com ela essa necessidade e aí você ganhava. Então ela te dava aquilo que você pedia. Era uma troca, né? Então tudo uma moeda de troca, mas uma moeda no bom sentido, né?
Então, a gente brinca, né, que desde que nasceu eu tenho o dom de pedir. Então, eu já pedia leite. Não, não é bem isso. É que muita gente acredita que ela não sabe vender. Então, quando você fala para as pessoas, eu negociava o leite da minha mãe com um choro, eu digo para você, então você é um vendedor. Você não descobriu e não entendeu como fazer isso hoje, depois de adulto, depois de mais velho, depois que você saiu da barriga da mamãe e parou de ser amamentado. Então hoje você não sabe mais negociar. Tem gente que diz que não, né? Então aí tá o primeiro mito, né? O primeiro mito que eu coloquei no meu post, que é eu até coloquei aqui, que é um dom nato, né? Exatamente assim eu coloquei, é um dom nato, né? E na verdade não é. A maioria dos vendedores de sucesso, eles são treinados para isso. Patrícia, mas e quem tem o dom, quem já nasce com isso, quem lá desde criança gosta de vender balinha para os amigos, etc, etc. Claro, tem gente que tem uma maior predisposição porque ela gosta, né? Eu, por exemplo, eu venho desde criança, sempre gostei de vender, isso é uma coisa minha. Mas nem todo mundo tem isso, mas existe uma coisa que é a necessidade, sim, é o gosto, né? Gostar daquilo que você faz. Mas é muito importante que a gente entenda que a venda, ela não é você pegar uma mala e sair vendendo por aí. Por exemplo, como você vai vender, sei lá, você vai vender Yakult, né? Yakult é uma coisa antiga que existe até hoje, que as pessoas vão até as portas. Sei lá, um cosmético. Você não é isso. A venda em si, ela não é você pegar uma mala e ir até lá, vender até o seu cliente, bater na porta. A venda, ela é simplesmente uma troca, igual quando você fazia com a sua mãe pedindo para mamar, né? É uma troca, você dá algo em troca de outra coisa, né? Então você solicita algo em troca de um bem que você queira, né? A sua demanda, ela precisa ser suprida por algo. E você, enquanto dono de um negócio, enquanto dono do seu trabalho, se você é uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e você tem o seu setor para cuidar, no caso, se você é um vendedor e você tem, por exemplo, um setor para atuar, tudo isso você tem que entender o quê? Como um negócio próprio, né? Então, é uma bolhazinha onde você se encontra e dela você tem que cuidar com todo carinho. Então, você vai fazer o quê? Você vai tentar vender, né, essa imagem, vender esse seu negócio para alguém, ou para sua empresa, ou para um cliente externo, ou você vai demandar algo de uma outra pessoa, de uma outra empresa, que vai te entregar algo que você deseja. Então, é uma troca, né? Então, a venda, ela é literalmente uma troca. Você dá aquilo que alguém procura, ou alguém te entrega algo que você pretende ter nas mãos, né? É uma coisa que você demanda. Então, isso é a venda. Portanto, quando você olha para mim e fala assim, Patrícia, mas eu não sou um bom vendedor, eu não sei vender, que eu digo para você assim, sim, você sabe vender, eu te provo como, exatamente com esse tipo de fala que nós estamos conversando aqui. Com esse tipo de fala, eu te provo que sim, você é um bom vendedor, quer dizer, você pode ser um vendedor muito bom, você é um vendedor que você não descobriu que você é, e você pode se tornar um excelente vendedor. E dali então um excelente gestor de vendedor, um excelente gestor da sua empresa. Porque a partir do momento em que você entendeu essa dinâmica, que a venda é uma troca, você que é dentista, por exemplo, eu não sou um vendedor, eu só trato de dentes. Não é uma verdade. Para você fazer um excelente trabalho, para você vender aquilo que você tem de melhor no seu portfólio, você precisa o quê? Você precisa fazer uma boa venda, você precisa se vender, você precisa vender a sua imagem, vender aquilo que você entrega de melhor, se é uma prótese, se é um implante, se é uma simples obturação. Você que é dentista, você que é médico, um advogado, por exemplo. Eu já ouvi de advogado dizer assim, mas eu trabalho no criminal e eu não preciso vender, eu já sei muito bem o que eu tenho para fazer. Não é verdade. Nós o tempo todo, por exemplo, você é advogado, você se vende para o juiz, você se vende para o seu cliente. E essa venda é algo muito saudável, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de
de elucidar com vocês que a venda, ela é saudável, né? Ela não precisa ser nada que gere desconforto ou coisa parecida. Um outro ponto bem legal, até tô colando aqui na minha telinha do computador, eu coloquei o seguinte, existe uma outra coisa que assim, é algo bem, é até um pouquinho chato, né? Que as pessoas dizem assim, que para você ser bem sucedido nas vendas, você precisa ser desonesto, né? A gente ouve muito isso ainda, sabe? Mesmo com a mudança dos tempos, eu ainda ouço isso, assim, vendedor é tudo pilantra, e é bem desagradável. Eu, na verdade, não tô muito preocupada com isso, mas a pessoa que às vezes tá se treinando para ser um bom vendedor, tá buscando crescimento, às vezes ela pode se incomodar com isso, né? Porque não é uma verdade. Ser desonesto não é, ser desonesto é horrível. E não é em vendas, é em qualquer área, né? Então, não faça isso, né? Todo vendedor, ele deve ser um especialista em apresentar para o cliente a melhor solução para os seus problemas. É isso que eu coloquei aqui, né? Então, quando ele apresenta as melhores soluções para os seus problemas, ele está dizendo para você o seguinte, olha, você tem um problema aqui, eu estou te oferecendo uma solução aqui. Então, você pode sim ser uma pessoa que você vai colaborar de forma produtiva, sendo verdadeiro. Você nunca entregue para o seu cliente aquilo que você efetivamente não pode entregar, né? Então, se você não tem um produto, você não tem um serviço, não diga que você não tem. Não seja desonesto. A desonestidade, ela não faz parte de um bom vendedor. Então, ser vendedor, ser um bom vendedor, você tem que buscar a sua melhor essência, né? A sua essência, dentro da sua essência, o seu melhor, né? Então, você precisa procurar ser o máximo honesto, o máximo, como que eu vou dizer para vocês? Você entregar tudo aquilo que você tem de melhor, para que você faça uma boa venda, uma venda produtiva, etc. Então, é um outro mito que, apesar dos dias de hoje serem bem mais modernos, ainda se pensa isso, ainda se diz isso em alguns momentos. Nada de desonestidade. Ao contrário, quanto mais verdadeiro, quanto mais sincero, quanto mais verdadeiro você for, eu te garanto que mais você vai ter o cliente com você, né? De uma forma muito, muito, muito boa, assim. Assim, às vezes as pessoas dizem assim, fidelidade de cliente. Eu digo para você que fidelidade de cliente não existe, né? Não existe fidelidade, mas o que existe pelo produto ou pelo serviço, não, mas pelo atendimento, sim. Quando a pessoa gosta do seu atendimento, quando a pessoa gosta daquilo que você oferece para ela, sim, ela vai estar com você. E você vai mudar de empresa e ela vai junto. Ela pode até não ir junto com os seus produtos atuais, mas ela vai junto com você e vai tentar entender aquilo que você tem de melhor. Então, sempre ser uma pessoa que tem uma relação saudável com os seus clientes. E o terceiro mito, que foi o terceiro mito que eu coloquei no post, eu vou também colar aqui, que é o que mais importa é o fechamento da venda, né? Isso aqui, ele ficou muito claro no post, né? Não é verdade. A gente pensa, né? Nós, enquanto vendedores ou enquanto gestores, às vezes nós temos todo um aglomerado aí, um conglomerado de pessoas, né? Às vezes a gente tem uma equipe grande, uma equipe bem robusta, e a gente só fica às vezes pensando na venda. A venda não é o principal, o que mais importa, não é o principal quesito do vendedor. Vendedor barra vendas. Sim, é verdade, vendedor barra vendas. Ele reflete resultado. Então, a sua empresa, o seu negócio, ele precisa de resultado. Quem dá esse resultado? O vendedor. Portanto, o vendedor é igual a venda. Sim, fechado, perfeito. Porém, não é o passo mais importante. A venda, ela é uma simples consequência, né? E quando eu digo simples, as pessoas podem pensar, poxa, simples? Não é tão simples assim. Eu estou dizendo que ela é simples, não quer dizer que ele é fácil. O simples, quando eu digo que ele é simples, é porque quando você faz o trabalho correto, quando você faz o caminho da venda correto, a venda é sim uma venda por osmose, praticamente. Ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, aqui eu coloquei o seguinte, na verdade, o que mais importa é construir o caminho, que é o que eu tô falando para vocês, né? Ouvir primeiro é uma das habilidades mais importantes a serem desenvolvidas no vendedor. Existe um problema muito sério quando se fala de vendas, né?
Hoje tem muita gente muito bem treinada, né? E na verdade, uma das coisas que eu faço é isso, é ajudar treinando as pessoas a elas entenderem pela técnica de vendas aquilo que é mais, onde ela vai ser mais beneficiada, né? E uma das coisas é ouvir mais, né? A gente sempre brincava, né? Quando eu era bem mais recente na venda, a gente dizia que o vendedor tinha duas bocas e uma orelha, né? Porque adorava falar, adorava vender. Vendedor gosta de falar o que ele tem na mão. Se ele tem um elástico de cabelo, se ele tem um copo, o que ele quer vender é aquilo que ele tem na mão, né? Ele sabe achar brecha para oferecer o produto, porque ele estudou sobre aquele produto, né? Então, o bom vendedor, ele é um vendedor que ele se apropria do trabalho, ele se apropria do serviço, se apropria do produto, e ele sabe tão bem sobre o produto, mais talvez do que o fabricante, porque ele estuda a profundidade e ele sabe até muitas aplicações que às vezes até o fabricante às vezes não tinha parado para pensar em certa coisa e ele conseguiu descobrir que ele era viável para um outro tipo de aplicação, né? Mas o problema é que às vezes ele quer vender, esquece que ele tem que ouvir, né? Então, um dos principais pontos, e eu vou falar em outros vídeos mais para frente para vocês, é que ouvir é um dos passos mais importantes para um excelente vendedor, né? Eu coloquei aqui também que você tem que ouvir o que o vendedor deseja, o que o comprador deseja, para que você possa discernir dentro do seu portfólio de serviços e produtos aquilo que é mais adequado para esse comprador, né? Então, você entender as dores dele, as maiores dificuldades, entender aquilo que ele espera do teu produto, porque às vezes ele tem uma necessidade, uma dor, mas ele espera algo do teu produto que de repente o teu produto não pode entregar, ou ele pode entregar até mais, mas às vezes entregar mais para ele não faz sentido, porque ele não entendeu exatamente o que é o teu produto e serviço perante a demanda dele. Então, ele precisa entender o teu produto e serviço. Então, a gente tem que ouvir direitinho, entender, usar aqui nossa parte auditiva, intelectual, de discernimento, para a gente ir ouvindo e fazendo um filtro para que a gente entenda o que exatamente ele quer com todos os detalhes, qual dor ele vai suprir, né? Qual problema ele vai solucionar, o que a gente pode entregar de benefícios ou não, o que a gente tem a mais ou a menos daquilo que ele quer e do que ele espera para o teu negócio, né? E aí, isso tudo compõe o caminho, né? Então, não adianta você percorrer uma venda extremamente rápida, você fazer uma venda extremamente rápida e não percorrer o caminho do progresso de entendimento adequado do que a pessoa quer. Quanto mais você entender, mais produtivo você vai ser, porque você vai ser mais assertivo, você vai ser mais direto ao ponto, straight to the point, como dizia em inglês, né? Então, você fechar uma venda direto, sem ao menos passar por uma averiguação correta, perguntas adequadas para o teu cliente, ele vai levar provavelmente a um baixo nível de assertividade, né? E vai comprometer esses resultados da venda. Então, basicamente, os 3 mitos sobre as vendas que eu gostaria de trazer para vocês, os 3 mitos não, né? Aqui existem 3 mitos que eu trouxe para vocês. Existem outros tantos, mas eu queria falar hoje sobre esses 3, só para abrir esse vídeo para vocês, um vídeo de retorno, né? Um vídeo de retorno aqui às atividades no mundo da mídia, né? No mundo online, né? Para que vocês possam, de repente, fazer uso disso. Talvez seja bem importante para vocês, ou que se não for importante, passa para alguém para quem possa ser importante. Então, eu agradeço bastante a vocês aqui e faço a recapitulação, né? Que os 3 mitos que eu trouxe hoje para vocês, então, são o mito de que é um dom inato, vender, não é verdade. O vendedor ele tem que vender a qualquer custo, ele tem que ser desonesto, ele pode fazer o que ele quiser, mentir, não é verdade, nunca faça isso. Isso é muito feio, né? Isso não é legal. E que o que importa é o fechamento da venda. Sim, ele importa, mas desde que o caminho esteja traçado de forma adequada. Então, pessoal, é isso que eu tenho para vocês hoje. Não sei se todo mundo me conhece, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Prado e o nome da minha empresa é Impulsione. Você pode ver aí
em algum lugar da tela você vai encontrar. Você vai encontrar algum contato, algum local onde você possa clicar e fazer o contato aqui comigo, caso você queira alguma informação, precise de mais dicas, queira conversar e etc. É só você me procurar aqui nos botões de acesso. Eu só vou pedir para vocês que, se vocês puderem, como vocês sabem, eu estou reiniciando, né? Mas iniciando no YouTube. Então, o YouTube é uma ferramenta nova para mim. Vocês são os primeiros a verem esses vídeos, então eu gostaria que vocês pudessem dar o bendito do joinha que todo mundo pede. Então, o joinha, se fizer sentido para você esse vídeo, o joinha. Se não fizer sentido, ok. Se tiver alguém para quem faça, passa para essa pessoa, compartilha para ela. É um conteúdo bastante simples, é um conteúdo inicial, é um conteúdo de retorno, mas é isso. Eu queria dizer para vocês que eu estou bastante feliz, queria agradecer, né, a oportunidade de vocês me ouvirem, pedir para vocês estarem comigo daqui para frente 2 vezes por semana. Vocês vão ver vídeos meus, sempre às quintas-feiras e provavelmente aos sábados. Então me acompanhem, estejam juntos comigo e, por favor, se inscrevam no meu canal. Muito obrigada, um excelente dia para todos, uma boa semana.